Bom, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui nesta live. E boa noite ao Frei Marcelo e à Flávia. Boa noite. E eu quero, antes da gente falar especificamente sobre o nosso tema hoje, que é a economia de Francisco e Clara, eu quero ler um texto do livro da Clarice Lispector. Enquanto isso, os internautas vão entrando lá na live também, né, para nos acompanhar. Estou em plena luta, mas olho para todos ao seu redor e veja o que temos feito de nós. E a isso considerado vitória nossa de cada dia. Não temos amado, acima de todas as coisas. Não temos aceito o que não se entende porque não queremos passar por tolos. Temos amontoado coisas e seguranças por não termos um ao outro. Temos evitado cair de joelhos diante do primeiro de nós, que por amor diga, tens medo. Não temos sido puros e ingênuos para não rirmos de nós mesmos e para que no fim do dia possamos dizer, pelo menos não fui tolo, e assim não ficamos perplexos antes de apagar a luz. Mas eu escapei disso, Lore. Escapei com a ferocidade com que se escapa da peste e esperarei até você também estar mais pronta. Acho que esse texto da Clarice Lispector vem a calhar muito com o momento que estamos vivendo, né? Que alguns querem fazer a sociedade de tolas, e nós precisamos, a cada dia, dizer que nós não somos tolos, não somos tolas. E estamos em luta, em resistência, para que nós mudemos, inclusive, esse status quo. E aí, nada mais oportuno do que falar da economia de Francisco e Clara. E para falarmos dessa temática, nós contamos com o Frei Marcelo Toyansky Guimarães. O Frei Marcelo estava aqui em Piracicaba há algum tempo, mas agora está em Santo André. Estou sabendo que ele se mudou para Santo André. Nós perdemos o Frei Marcelo, mas Santo André o ganha. E acho que isso é importante também, acho que faz parte, né, das nossas vidas, mudarmos de lugar em alguns momentos. E o Frei Marcelo, ele faz parte da articulação brasileira pela economia de Francisco. E nós contamos aqui com a Flávia Mengardo Gouveia, é uma jovem pesquisadora, economista, né, Flávia? E a Flávia é uma das convidadas a participar do encontro de Francisco, da economia de Francisco, que está previsto acontecer agora no mês de novembro. Juntamente com a Flávia, vão outros e outras jovens a participar desse evento em Assis. E acho que é um evento muito interessante do ponto de vista político e econômico, já que nós vivemos numa crise econômica e onde o poder, o capital financeiro, ele tem uma preponderância em detrimento da vida. E a economia de Francisco vem exatamente no contraponto de defender a vida e não o mercado. E discutir uma economia em que atenda aos interesses da grande maioria da população e não de uma minoria que tem
todos os privilégios na sociedade. Nós temos uma sociedade que tem uma pobreza inserida, nós temos uma sociedade que aqueles que produzem a riqueza do país não têm acesso a esta riqueza, ela está concentrada na mão de uma pequena minoria de pessoas, né, um número muito pequeno da sociedade, que é quem acumula a grande riqueza produzida pela grande maioria da população. E, inclusive, o Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, quando a gente lê a Laudato Si, ele vai tratar toda a questão da riqueza ligada à questão da sustentabilidade ambiental. Aí ele vai tratar da água, vai tratar dos recursos minerais, das florestas, dos rios, da Amazônia, ele vai tratar sobre a questão ambiental, e ele trabalha, inclusive, essa questão como a nossa casa. Esta nossa casa, esta casa comum, ela precisa ter tudo que as pessoas precisam. Seja saneamento básico, seja o acesso à água, seja acesso à moradia, seja acesso à saúde, seja acesso à educação, seja acesso ao trabalho e às condições de viver dignamente os direitos. E ele, inclusive, quando chama a juventude, ele chama a juventude para pensar um outro modelo de economia, para discutir este modelo de economia. E aí, nós, passando um pouco, né, fazendo essa retrospectiva aqui, é importante dizer que esta crise pela qual nós estamos vivendo hoje não é de hoje, ela já vem de algum tempo, tanto que a encíclica, o Laudato do Papa Francisco, é de 2015, e ele já está falando da crise econômica e da crise ecológica e ambiental, e nós só temos um agravamento agora em razão da pandemia. E embora nós falássemos muito de pobreza, mas essa pobreza ela estava encobertada, ela estava invisibilizada, e agora, com a pandemia, escancara as desigualdades sociais do mundo. Não é só do Brasil, é do mundo, né? Eu acho que essa desigualdade ela está colocada aí. E a economia de Francisco, ele coloca em pauta a discussão anticapitalista, antimercado financeiro, e defende um sistema, um desenvolvimento sustentável, civilizatório, no qual os direitos humanos eles estejam assegurados em todos os sentidos, tá? Então, nesse sentido, eu quero fazer uma primeira pergunta para provocar os nossos participantes, nossos palestristas aqui. Vamos fazer uma conversa um pouco mais, né, amena aqui, porque São Francisco de Assis e Clara, quando fazem o voto à pobreza, eles fazem isso por amor, faz isso com leveza, e fazem isso com um compromisso de mudança daquela realidade. Ele abre mão do poder econômico que eles tinham em nome da busca de uma igualdade pela sociedade. E a gente está nessa luta. E a minha primeira provocação Flávia, eu vou começar com a Flávia, depois com o Frei, no que consiste a proposta e esse debate que está posto sobre a economia de Francisco e Clara. Acho que a gente, para começar um pouco essa nossa conversa aqui, aí eu peço que a Flávia também já faça a sua apresentação, né, também, embora já tenha feito, e aí depois o Frei Marcelo. E aí a gente conversando isso, meio dar um tempo para que a gente possa fazer esse diálogo da melhor forma possível aqui. Seja bem-vinda, Flávia, e a fala é sua. Muito obrigada, Rai, pelo convite, né?
estamos nos conhecendo hoje online, digamos assim. Boa noite ao Frei Marcelo também, que eu conheci nesse tempo aí da economia de Francisco. Falar o que é a economia de Francisco é uma grande pergunta, na verdade. Antes disso, vou me apresentar rapidamente, né? Como a Rai já colocou, eu sou Flávia Menguer do Gouveia. Eu sou formada em Relações Internacionais, então eu sempre estou muito próximo da parte de economia, né? De pesquisa e estudo em economia, até mesmo porque eu dou aula em graduação e pós em áreas de economia internacional, economia brasileira e também de comércio exterior. Né? Eu tenho mestrado na área de História e um MBA que foi feito pela USP, pela Exalc de Piracicaba, em gestão de negócios, que eu finalizei ano passado. Eu me inscrevi para participar como jovem pesquisadora. Na verdade, é um chamado do Papa, a economia de Francisco. Ele fez uma carta convocando os jovens de todo mundo até 35 anos, que sejam da área de economia ou áreas afins, para estar repensando, ou melhor dizendo, reformulando, repensando a nossa economia mundial. Não é uma tarefa fácil se pensar, e quando a gente pensa em economia de Francisco, a gente tem várias ideias ou várias frentes. Eu costumo dizer, quando me perguntam, né, o que é a economia de Francisco, que ela é um construto. A gente está aqui num caminho pensando modelos econômicos, ou essa ideia capitalista ou do mercado, ou como a gente pode ter alterações, vamos dizer assim, nesse modelo econômico que favoreçam a vida, como é colocado na Laudato Si, que é a encíclica que o Papa se baseia nesse chamado aí aos jovens. E a gente está nesse construto. O evento ele era para ter acontecido, né, em abril, né, final de março, na verdade. Mas devido à pandemia, ele foi postergado. Oficialmente, o evento de 19 a 21 de novembro, em Assis, na Itália, onde serão a gente tem as notícias de 2.000 jovens, eu não sei se esse número é, de fato, esse número concreto do mundo todo, que estarão lá para repensar durante 3 dias a nossa economia. Também estarão lá alguns nobéis de economia, como Sachs e outros pensadores. E no último dia, a presença do Papa Francisco, que foi quem fez esse chamado de se repensar a economia. Como bem a Rai colocou, a Laudato Si já está aí há alguns anos e se faz urgente agora, eu penso, com a pandemia, esse repensar. E a gente já está nesse construto online, né? Os jovens, nós somos divididos em algumas aldeias e a gente tenta ter essas oficinas, algumas webinar com alguns pesquisadores, e estamos nesse construto. Aqui do Brasil, que às vezes me perguntam, são cerca de 200 a 300 jovens. A gente não tem essa informação concreta, precisa, porque como cada um se inscreveu no site, né, e recebeu a resposta do evento, então a gente vai tentando se encontrar nas redes sociais. Então, seriam de 200 a 300 jovens do Brasil que vão participar desse evento, todos ligados à pesquisa em economia ou áreas afins. Eu me inscrevi como pesquisadora e sou bolsista. O evento ele está pagando a passagem aérea para eu estar participando. São poucos bolsistas do Brasil de passagem aérea. Eu encontrei 10 no Brasil todo. E basicamente é isso. Acho que eu esqueci de mencionar que eu sou aqui de Rio Claro, interior de São Paulo, próximo a Piracicaba. E devido a isso, eu me aproximei do Frei Marcelo quando ele estava ali em Piracicaba. Na verdade, a gente se conheceu num evento em São Paulo, né, que foi o primeiro encontro nacional da articulação brasileira de Francisco e Clara. Foi quando eu comecei a encontrar as pessoas que também estavam se articulando para participar
do evento em Assis e pensar uma nova economia. Tanto é que a gente fez uma carta, né, ao longo aí de alguns meses, uma carta brasileira para se repensar essa economia, o que a gente tem de ideias em comum, digamos assim, que é tão diverso. Obrigada, Flávia. E agora nós vamos ouvir aqui o Frei Marcelo, e já, pelo menos, reforçando aqui o nosso agradecimento e também um cumprimento aos internautas que estão nos acompanhando. E, inclusive, eu faço esse cumprimento na pessoa do nosso pré-candidato a prefeito, Adelino de Oliveira, professor Adelino, que está nos acompanhando, e na pessoa dele eu cumprimento todas as demais pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigada. E agora fala com o Frei Marcelo. Então, saúdo a Rai, também a Flávia e a todos que participam, então, desse momento sobre a economia de Francisco e Clara, né? Então, Frei Marcelo, estava em Piracicaba até janeiro e agora em Santo André, mas sempre indo para Piracicaba ainda, né? Por causa de alguns trabalhos. Eu sou frei e atualmente também estou numa comissão de Justiça, Paz e Integridade da Criação dos Freis franciscanos capuchinhos. Por esse trabalho, então, dialogo bastante com a questão também da economia, né, da justiça, da paz e da ecologia, que a Rai também citou aí logo no início, né? E, ao mesmo tempo, como frei franciscano, a gente traz aí a espiritualidade de São Francisco, né? E a Flávia, então, já bem colocou um pouquinho que a economia de Francisco, essa articulação que a gente tem no Brasil, ela, então, surge em função desse encontro global que o Papa convoca, que será agora a final de novembro, né? E convoca chamando jovens economistas e jovens também envolvidos com a mudança social, né? Esses perfis. Mas falar 3 coisas sobre esse encontro, né? E que motiva a nossa articulação brasileira, né? Porque Assis, apesar de ser um grande encontro, a gente não termina em Assis, né? No encontro lá. Sem dúvida, quando o Papa coloca 3 palavras, a gente vai ver como reflete na nossa vida. Primeira palavra, economia, né? E o Papa é bem claro na carta do ano passado, quando convoca esse encontro, que ele diz repensar a economia, ou dar alma à economia. Então é sinal que a economia não está bem, senão não precisaria repensar. Né, Flávia? Então, repensar algo que está problemático, né? E a Rai colocou bem, né? A economia, cada vez mais, ela é um meio, não um fim, né? A gente sabe hoje, é bom falar, às vezes, bem claro o que acontece, que a economia que a gente tem, hoje no mundo, nós temos aí meia dúzia de bilionários que têm mesma renda que 3 bilhões e meio de pessoas. Isso é escandaloso, né? Então, meia dúzia de bilionários tem o mesmo recurso que 3 bilhões e meio. E parece que há 10 anos atrás eram 60 bilionários, né? Hoje está 6. Então, a gente vê, seja um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a tendência da concentração de renda na mão de pouca gente, em prejuízo de muita gente, né? Então, a pobreza tem crescido, né? E é o sistema econômico que provoca isso, que a gente pode falar um pouquinho melhor na próxima colocação. Então, a economia que precisa ser repensada. E, para isso, então, o Papa convoca um encontro inspirado em Francisco de Assis. Então, a segunda palavra que eu trago já para esse início é Francisco de Assis, que é uma inspiração. Então, se o Papa João Paulo II escolhia Assis para ser uma cidade para lembrar paz, o Papa escolheu Assis para uma cidade para repensar a economia. Porque a economia, como a Rai bem colocou, a palavra economia como ecologia estão ligadas, são palavras ligadas à relação. Né? A relação que a gente tem com o meio ambiente, a relação que a gente tem também com o próximo, né? E aí com o sustento, com o trabalho, como que a gente se relaciona? Para acumular, para explorar, ou para produzir vida, né? E para que todos tenham dignidade. Não é isso? Alguns podem pensar, mas por que a igreja tem a ver com a economia, um assunto tão específico? Não é, ele toca muito a vida de todo mundo, né? Sem uma economia sadia, ou sem um planeta sadio, não existe igreja, não existe ninguém, não é? Por isso o Papa toca tão forte na ecologia, como todos os papas, ou a igreja,
ou as pessoas sensatas, né, ele toca bem na questão da ecologia e da economia, né? São bases para a gente poder viver dignamente, como irmãos, e a própria fé da gente, né? E aí inspira em Francisco de Assis. E, por fim, a palavra terceira é jovens. O Papa convoca jovens, né? Ele nos chamou, os economistas já aí de muitos anos, alguns vão estar lá para assessorar, para ajudar, mas chama jovens porque ele pensa em mudança. E ele pensa no jovem quanto àqueles que têm ousadia, jovem que é mais sensível. É nesse perfil que ele pensa os jovens, né? Pessoas que têm ousadia e sensibilidade à vida frágil, né, tanto do ser humano mais empobrecido, como do planeta, né? E aí, então, essas 3 palavras, economia, Francisco de Assis e jovens, né? São palavras fortes nessa convocação do Papa para esse encontro. Mas, assim, a nossa articulação no Brasil, que tem crescido muito, nesse tempo de pandemia, ela tem, diante de si, situações muito sérias que a gente precisa iluminar e atuar, né? A gente sabe o desemprego que está crescendo muito e, ao mesmo tempo, a destruição ambiental não parou, né? Não parou. Então, nós temos grandes desafios para nos posicionarmos. Então, a economia de Francisco, o encontro em Assis, ele é um grande motivador, mas para que nós possamos repensar as nossas relações econômicas onde vivemos, né? E aí temos bastante o que conversar. Valeu, Frei Marcelo, muito, né, acho que legal já essa exposição inicial feita tanto pelo Frei Marcelo quanto a Flávia. E aí acho que a gente falar, inclusive, em pandemia, e a pandemia, inclusive, ela tem trazido, na verdade, acentuado, agravado a questão econômica, e não só econômica, mas também a questão da saúde. Nós estamos numa crise também sanitária, que não é de grande envergadura, a crise, nós já estamos com mais de 50 mil mortes no Brasil, e nós temos aí mais de 1 milhão de pessoas já contaminadas com a Covid-19, e nós temos visto que o agravamento da pobreza, ela tem acentuado sobremaneira. E aí a gente vê que o nosso país, por exemplo, o presidente da República, ele, na verdade, você não vê uma fala de solidariedade, de comoção pelo que está acontecendo ao país. Tem, inclusive, uma negação do que está acontecendo. Na verdade, existe aí toda uma busca de negar o que está acontecendo no país. E aí, considerando a questão da proposta da economia de Francisco e Clara posta antes da pandemia, e agora com a questão da pandemia, houve alguma reformulação nesta proposta do ponto de vista de inserir o que significa essa crise sanitária do ponto de vista de mudanças de valores, de comportamentos, até de hábitos pessoais? Houve alguma alteração na proposta da economia de Francisco? Como que está essa discussão entre vocês que estão se preparando para irem para Assis, e colocar também essa discussão da pandemia na ordem do dia? Ela está na ordem do dia, e inclusive para a gente pensar a questão econômica e o valor da vida que tem no cenário, do ponto de vista da defesa da vida e não da defesa do mercado financeiro, como está posto na nossa sociedade. Gostaria de que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso, como que está sendo pensado isso, porque eu acho que esse é um ponto chave para nós, porque a pandemia é mundial e há uma possibilidade, se não pensarmos na preservação do meio ambiente, se o meio ambiente continuar sendo
utilizado, depredado, como se infinito fosse, a possibilidade de acentuar, inclusive, a pandemia e a crise sanitária no mundo. Aí eu queria um pouco que nós pudéssemos conversar um pouquinho sobre isso. Agora para o Fer Marcelo e depois vamos lá para a Flávia, tudo bem? Tá bom. Certo. Então, assim, claro que há duas coisas. A pandemia, ela nos impediu de algumas articulações presenciais, mas nos provocou muito para ações cada vez mais concretas enquanto economia, né? A Rai coloca questões bem pertinentes. Desemprego é crescente. Isso não é questão do Brasil, é mundial, né? No Brasil se diz, é meio consenso, infelizmente, que o desemprego possivelmente em dezembro vai estar 20%. Se hoje está 14%, por aí, nós vamos estar em 20%. Quer dizer, isso é meio consenso que vai crescer, infelizmente, né? Isso não é simplesmente porque a gente não prioriza economia, nada disso, né? Agora, é importante falar, então, ainda sobre a economia de Francisco, né? Então, ao mesmo tempo, a economia de Francisco, claro, se mostra muito mais necessária para repensar o modelo que a gente está e articular ações concretas, né? Articular ações concretas. A gente costuma dizer que a pandemia, ela acelera os processos, né? Não é que ela cria outros, porque alguns dizem, após pandemia, seremos mais solidários. Não sei, depende. Acho que está nas nossas mãos a construção do mundo que vem, né? Ao mesmo tempo, com a pandemia, a gente vê governos autoritários sendo mais acentuados em alguns lugares ou outros, né? Que a Rai até citou aí do Brasil, algumas posturas estranhas. Então, a pandemia não resolve o mundo. Ela acelera processos e aí depende de nós. Nós vemos grandes atitudes e movimentos solidários, mas vemos também muitas atitudes mais fechadas em si, governos autoritários e bancos se aproveitando, né? É importantíssimo dizer isso, que bem no início da pandemia no Brasil, e a Flávia pode falar melhor que eu, no sistema financeiro, os bancos receberam 1 trilhão e 200 bilhões sem nenhuma contrapartida à nação brasileira. Enquanto o benefício que o povo recebe de R$600 contabiliza 100 bilhões ou um pouquinho mais, né? Recurso tem o país, recurso tem, né? Só que onde está a organização desse recurso? Isso a economia de Francisco põe em xeque e reflete, né? É importante a gente dizer, e aí isso já é antes da pandemia, mas que pode se agravar muito, e que nós temos um grande problema com o sistema financeiro brasileiro. Mundialmente, mas no Brasil parece que capricha bem para fazer a coisa bem ruim aqui, né? Atualmente, ou antes da pandemia, nós tínhamos mais ou menos, só de juros, né? O enriquecimento dos bancos, dos juros, é enorme, é escandaloso, né? Eu acho que é bom falar de números, né? Assim, de dados, para a gente visualizar. Vou ser breve para passar para a Flávia. Mas, assim, a gente, na economia de Francisco, tem se debruçado muito disso, e o que a gente escuta aqui, no Brasil, né? As compras a prazo são 100% de juros ao ano, né? Na Europa é 5%. Se passar muito, é crime. A diferença, 100% para 5%, né? Quer dizer, você não quer que as pessoas comprem com 100%, né? As pessoas não conseguem comprar. As empresas, pequenas empresas, pagam 50% de juros ao ano. Nesses juros, as empresas também não vão produzir, não vão se organizar, né? Só das famílias e das pequenas empresas, nós temos por ano 1 trilhão de juros que os bancos recebem sem produzir uma agulha, né? Sem contar dos juros da dívida pública que vem do Estado, né? Que aí, segundo algumas fontes, beira 1 trilhão também. 1 trilhão, nós estamos falando de 1 trilhão de reais, é muito dinheiro, né? O PIB está em quem? 7 trilhões? Não sei, por aí. Estamos falando de muito recurso que é extraído para os bancos sem produzirem nada e sem contrapartida, com contrapartida mínima, né? Enquanto R$1 do Bolsa Família, que alguns criticam sem noção da realidade, R$1 vira 1,70, porque ele vai sendo circulando e vai, né? A pessoa que recebe o Bolsa Família, ela compra, então ela faz o dinheiro circular e aquece a economia. Então, R$1 do Bolsa Família vira 1,70. R$1 no banco vira 10 centavos.
porque só a especulação, ele não retorna para a sociedade. Eu posso fazer um adendo nessa fala sua, que talvez você pudesse falar um pouco sobre isso? Quando você faz toda essa análise econômica, e com esse volume de ganhos dos banqueiros, do sistema financeiro, assim, que é escandaloso, é vergonhoso você ter essa realidade dos bancos ganharem tanto dinheiro sem fazer absolutamente nada. Isso não tem, porque assim, se ele ganha sem fazer nada, ele não tem nenhum interesse também em investir na economia, por exemplo, na questão industrial, do ponto de vista de produzir riquezas, né? Acho que isso é bem... acho que tem que destacar isso, porque eles ficam ganhando da especulação financeira, né? Sem nenhum trabalho, sem absolutamente nada, sem produzir nenhuma riqueza que reverta do ponto de vista da melhoria da sociedade, né? Eu acho que eu queria que talvez fazer essa provocação, que acho que seria legal. Sim, o Brasil é um dos únicos países no mundo em que os bancos não pagam impostos de juros e dividendos, né? Isso foi uma lei de 95. Por isso que o sistema financeiro no Brasil cada vez mais tem crescido nessa perspectiva agressiva, né? E totalmente especulativo. Então, não volta. Se houvesse impostos, quer dizer, ele preferiria então investir na produção. Mas não, a especulação dá muito mais rendimento para o sistema financeiro, né? Então, assim, é escandaloso mesmo. E por isso nós temos no Brasil também 60 milhões de pessoas endividadas, não compram, as empresas vendem bem menos, então engessa o sistema de produção, de compra-venda, as famílias não desenvolvem, porque elas compram bem menos, as empresas também ficam diminuídas. Essa é a raiz dessa crise econômica que a gente vive nos últimos anos, né? Então é muito importante entender um pouco isso, né? Senão a gente tem um foco para o lugar errado, né? A gente não pode focar em outros problemas. Quer dizer, o sistema financeiro está na base da crise econômica brasileira, né? Esse modelo especulativo está na base. A gente sabe que os bancos não são isolados. O mesmo dono do banco é o dono de mineradora, enfim, são corporações, né? Agora, é isso mesmo, nós temos uma legislação e um sistema político que é conivente e favorece toda essa especulação escandalosa. Então, resumindo, nós temos com isso a população 60 milhões endividados, comprando menos, desaquecendo a produção, a indústria, né? Menos empregos, quer dizer, um sistema que vai corroendo. Enquanto, se os juros fossem menos para os bancos, o dinheiro circularia mais, né? Quer dizer, os próprios bancos não ficariam guardando, acumulando tanto, e somente no sistema financeiro, sistema especulativo, o dinheiro circularia mais e a economia seria irrigada. Finalizo, e depois a gente volta um pouquinho nisso, mas acho que esse tema é importantíssimo para a gente entender o problema da economia brasileira, que a gente costuma sempre lembrar da revista Forbes do ano passado, que fez uma pesquisa sobre os bilionários brasileiros, né? E diz que para eles o país está indo muito bem, né? De 2014 para hoje, triplicou o número de bilionários e o rendimento deles também. De 300 bilhões foi para 1 trilhão e pouco, né? Quer dizer, para eles está indo bem. E aí faz a análise de alguns bilionários, como a fortuna deles cresce exponencialmente, e aí a análise é que se você olhar um por um, dos 200 bilionários brasileiros, eles não têm produção praticamente de nada. É especulação. É especulação. É um sistema, assim, escandaloso e horroroso, né? Se você olhar como não produz, não reverte para a população brasileira. Extrai sem nenhum retorno para o país e para a população. E aí engessa toda a economia, né? Isso é fundamental. E aí, junto o problema ecológico, o problema social, está tudo ligado a isso, né? Mas, assim, finalizo com a colocação da Rai, né? Economia de Francisco diante disso. Claro, toda essa situação já vinha acontecendo, ela se agrava quando os bancos recebem 1 trilhão logo no início da pandemia, e há todo um sacrifício para receber o benefício de R$600, e aí
todo o desmonte de políticas públicas que a gente vê diariamente. Amanhã está em pauta o quê? A privatização da água. E não é para favorecer a população de jeito nenhum, é para cobrar mais ainda o valor da água que a gente usa. Então você vê todo um desmonte, cada dia pior, né? E aí, a economia de Francisco, o Papa convoca os jovens, mas não porque tem que limitar os jovens. O Papa pensa nos jovens enquanto são aqueles que têm sensibilidade e ousadia. É isso que ele pensa de cada um de nós. E é isso que a Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara pensa. Todos nós somos chamados a repensar a economia a partir de uma inspiração como São Francisco, né? Uma inspiração de solidariedade, e também que essa economia possa ser, como o Papa diz, ter mais alma, né? Que todos possam ser incluídos. Não é uma economia que mata, que exclui, mas que traz vida e inclui. O Flávia, tem uma colocação de um dos internautas que ele diz assim, o Reinaldo Andrade, ele diz o seguinte: quando o povo tem a experiência do orçamento participativo, vemos como a economia cresce no olhar da caridade e amor e a seu próximo, e toda a comunidade e a cidade crescem todos juntos para um desenvolvimento sustentável e justiça, paz e bem. Eu acho que isso está muito bem relacionado com todos esses argumentos que o Frei Marcelo trouxe. Acho que aí para dar também para a gente comentar um pouco sobre essa fala aí desse internauta, né? Acho que seria legal. Sim, e complementando também com o que o Frei comentou, na verdade, ele usou a palavra de acelerar os processos. E eu penso bem nessa linha mesmo, porque a crise ou as questões, elas já estavam aí, né? E com a vinda, vamos dizer assim, a chegada da pandemia ou do vírus, algumas coisas foram um pouco mais aceleradas. Sejam processos com relação a trabalho, hoje a gente já está tendo teletrabalho, trabalho em casa, que na verdade já tinham experiências e em alguns países já é bem avançado, e agora foi, na verdade, alastrado e aumentado. E também, não só a questão de trabalho, mas todos os outros processos ou engajamentos das nossas vidas. O internauta colocou sobre orçamento participativo, que seria no sentido de se pensar dentro da cidade ou no núcleo estadual, como colocar as verbas ou aonde exatamente trabalhar. E a gente pode pensar também que tem um artigo do Ladislau Dalbor, ele está no blog dele, que se chama Além do Coronavírus. E o que ele coloca lá é que o vírus, na verdade, ele fez com que todos nos olhássemos de maneira mais igualitária, porque o vírus ele não escolhe o rico ou o pobre, ou o que é o milionário da Forbes, como o Frei Marcelo colocou, ou a pessoa que não tem $1 para viver no dia, mas ele está aí e acaba estando presente em todas as famílias, em todos os níveis sociais. E quando a gente pensa em orçamento participativo do local, me ocorreu também a questão da renda básica, que foi uma discussão que eu participei num outro congresso virtual que a gente tem agora, né, as lives, com o professor Ladislau Dalbor, pensando nessa questão de um patamar mínimo de renda mensal para todas as pessoas. Então, ao passo que a gente tem lá, o Frei colocou 6 milionários, né, ou 60 milionários, enfim, de que todas as pessoas têm direito a esse patamar mínimo de renda, visando essa sobrevivência. E pensando que a gente está num sistema capitalista que, se não tiver dinheiro para comprar, né, ele não gira, ele não processa. Não foi eu que inventei o sistema liberal, mas ele funciona dessa maneira. Se você não tem poder de compra, as pessoas não têm dinheiro, elas não conseguem comprar os produtos, as fábricas, as indústrias, elas vão produzir e não vai ter para quem vender, e aí isso vai gerar um problema estrutural mesmo no sistema.
Então, você ter um orçamento participativo destinando os valores para as questões de uma maneira mais adequada, com uma renda básica universal e tentando sair um pouco desse sistema capitalista, digamos assim. Eu acho que essa maneira que a gente tem de comprar e vender, que é o sistema liberal, ele não vai mais atender. Essa é a minha visão, né, no prazo. Na verdade, ele já não está atendendo, né? A pandemia já mostrou que para a sobrevivência da humanidade ele já não está atendendo. Por exemplo, o Brasil teve muito problema em comprar respiradores da China, só um exemplo básico, porque ele tinha um contrato, nesse contrato ele pagava X, só que aí veio uma outra nação que pagou um pouco mais, adiantado até, e já levou lá o avião para trazer o respirador, ou seja, esse contrato do Brasil não foi cumprido, e aí é o sistema capitalista atuando, é o sistema liberal. Então, até que ponto o sistema liberal ele vai trazer vida ou deixar todas as pessoas vivas, né, na nossa humanidade? Eu acho que é essa o que o Papa quer de fato trazer e repensar nas pessoas, como o Frei falou. Será que após a pandemia o mundo vai ser mais solidário? Não sei também, mas eu espero que sim, porque essa solidariedade que seria o pensar no próximo vai nos tirar dessa lógica, eu penso, liberal. Então, eu tenho, na verdade, uma certa dúvida também com relação. Embora nós apostemos que nós saiamos melhores da pandemia, né, com essa crise que está posta, quando eu analiso meio no nosso entorno, a gente vê que ainda a sociedade ela é pautada pelo individualismo, cada um pensando em si próprio, é uma sociedade consumista, e aí a pandemia coloca para a gente que a gente não precisa consumir tanto, né? Quando ela nos enclausura, a gente começa a ver que a gente não precisa de tanto, e aí, inclusive, um dos internautas, que é o Gustavo, ele fala que a pandemia mostrou a extrema fragilidade de um sistema econômico baseado no consumo para existir, e no consumo pelo consumo, né? E aí, inclusive, o Hegel trata sobre essa questão, que é um consumo motivado pelo desejo do outro, né? Então, assim, essa é a sociedade que nós temos. E aí, com uma sociedade onde tem 6% que controla toda a economia do nosso país, e com a quebradeira, com a pobreza que está posta, principalmente, assim, o pequeno, o médio empresário, o micro, aquele empresário individual, ele não tem capital de giro para manter-se na economia. Se o Estado não tiver um investimento para que ele sobreviva, ele não vai continuar nesse pequeno mercado, nessa pequena empresa. E as grandes corporações, o grande capital, ele tem uma grande tendência, pelo menos eu analiso, dele concentrar-se ainda uma riqueza maior na mão de uma minoria. Eu acho que a gente precisa fazer essa análise. E aí isso significa o quê? Que nós vamos aumentar a pobreza da população, e o capital financeiro ele vai concentrar-se em um número menor de pessoas. E aí, como que nós vamos pensar numa economia? Eu acho que aí, assim, acho que a economia de Francisco ela é muito oportuna. Que economia que nós vamos pensar? Do ponto de vista de suprir essa necessidade, essa margem imensa de gente, e qual é o papel, inclusive, do Estado? O Estado vai ter que intervir na economia. Não pode se deixar a economia né? Ela
comandar e ela determinar, ela controlar, ela organizar a riqueza do país. O Estado vai ter que assumir. E aí, nós vamos precisar, eu acho que aí faz parte da nossa luta, do nosso movimento, que esse sistema capitalista, ele está esgotado. Nós precisamos constituir um outro sistema, não liberal, um sistema... Eu, na verdade, sou defesa de uma sociedade socialista, mas nós precisamos ver que sociedade é essa, porque quando a gente fala sociedade socialista, as pessoas já fazem também uma referência ao socialismo real, lá da Rússia, que aquilo não é o socialismo que nós queremos, e aí a gente precisa pensar. Então, a economia de Francisco, quando leva esse número significativo de jovens para discutir uma questão tão importante, nós precisamos também pensar como evitar essa continuidade de um número maior de concentração, riqueza, em um número menor de pessoas e uma margem imensa de pobreza e o papel do Estado. Eu acho que o Estado, ele precisa ser forte, ele precisa ser social. E aí é social e sustentável, que também o Adelino traz uma ponderação que fala sobre essa questão da economia, que eu acho que eu vou ler também, que acho que é importante, que ele fala: a economia de Francisco e Clara recoloca a vida como elemento central para a organização social, apontando o caminho da sustentabilidade ambiental e social. Eu acho que eu queria que a gente dialogasse um pouco com essas questões, essa possibilidade de uma maior concentração de riqueza em número menor de pessoas, e que a gente possa ser capaz de, com essa discussão da economia de Francisco, reverter, ter um outro modelo de sociedade. Eu acho que a gente tem que pensar do ponto de vista da economia, mas a gente pensar do ponto de vista de modelo de sistema. Acho que a gente pensar um pouco sobre isso. Aí, vamos lá começar com o Frei Marcelo. Ok. É só, antes de fazer esse comentário, citar aqui no chat um comentário que falou de alguém que comprou o celular sem juros, né? A gente tem, acho que é um pouco também o que a Rai coloca, a gente está fazendo uma análise em nível de estrutura. Claro que a gente, esses exemplos, não é regra 100%, mas a gente tem uma estrutura no Brasil de um abuso sem limite, é o que a Rai coloca, o Estado não controla, ele é conivente, os grandes bancos, as grandes corporações não têm um controle dos juros, né? Então, em geral, nós temos juros muito exorbitantes, né? E muita gente pagando por compras a prazo ou cartão, mais de 100% de juros anuais, né? Então, o que a gente quer exemplificar não são casos particulares que podem ter alguma variação, mas, no geral, nós temos 60 milhões de endividados, né? No geral, no Brasil, nós temos uma estrutura, uma organização muito perversa, né? Em que as pessoas vivem como escravo mesmo do sistema financeiro. Agora, diante disso, quero pensar duas coisas. Uma, primeira, que é repensar o estilo de vida. É por isso a economia de Francisco, né? O Papa se inspira em Francisco de Assis, e aí a gente pode pensar um modo diferente de viver. Falando um pouquinho de Francisco de Assis, em que Francisco se inspira na fraternidade, sermos todos irmãos. Ver o outro como irmão, né? Então, como uma pessoa, como eu, né? Com dignidade, né? Então, a gente ser respeitada, ser valorizada, né? Um irmão. Se a gente vê isso, muda muito. Então, um novo modo de vida, né? Não as pessoas como a serem usadas ou serem exploradas, mas serem irmãos. Então, isso provoca um novo estilo de vida. Mesmo aqueles que não produzem ou não podem produzir, também são merecedores do seu sustento, né? Isso é o princípio da renda básica, que a Flávia sinalizou. A renda básica universal, que a gente tem aí já nesse benefício, mas que inclusive do Papa, né, diz a defesa da renda básica. Por quê? Pessoas que trabalham muito, como quem está na informalidade do trabalho, que é muita gente no Brasil, está aí agora não sei exatamente, mas, sei lá, 30 milhões ou mais ainda, né, de pessoas que trabalham na informalidade.
ou mesmo outras profissões, outros serviços que são muito mal remunerados. Então, o Papa reforça a renda básica justamente nessa perspectiva de justiça, né? De justiça. Trabalha-se e não tem o rendimento mínimo. Se eu vejo o outro como irmão, né, eu tanto vou ser solidário, como também vou defender os direitos dele. Quer dizer, repensa o estilo de vida, né? E não um estilo de vida tão consumista, né? Como foi sinalizado aí na frase do Hegel, né? Não um estilo que vive... E a Clarice Lispector, logo no início, também falava isso, né? Quer dizer, não amontoar tantas coisas por não termos uns aos outros, né? A Clarice dizia isso. Então, reencontrar o irmão, né? E não tanto as coisas, o dinheiro é meio para a gente viver melhor e não fim. O acúmulo realmente é um desvio, quer dizer, você vive em função, né? Quer dizer, como se o dinheiro ou as coisas fossem um fim último, e não é. Né? Isso é ídolo, né? Vamos dizer, na linguagem teológica, né? Você colocar, são coisas frias, você colocar isso como fim é o ídolo, né? Quer dizer, o dinheiro, as coisas são importantes enquanto fim, enquanto meios para a gente ter uma sociedade melhor, né? E aí, então, a inspiração em Francisco como um novo estilo de vida, e também sobre a economia, trazer um exemplo dos bancos comunitários. Acho que é muito interessante, que nasce ali da economia solidária. No Brasil, nós temos mais de 100 bancos comunitários com experiências muito importantes e significativas, em que, dá um exemplo de alguns, por exemplo, ele inicia, aí tem um expoente lá no Nordeste, em Fortaleza, com o Banco Palmas, né, em que uma população marginalizada começa, então, a se organizar para que o dinheiro fique no local, né? E se a gente olhar bem, as nossas periferias têm recursos, e têm produção, e têm dinheiro. Só que é um dinheiro que vai embora. Ou as pessoas compram em grandes redes de mercado, que o dinheiro vai embora, dão pouco emprego. Então, tem vários mecanismos, além do mecanismo da dívida, né? Vários mecanismos que retiram dinheiro das periferias. Então, se o dinheiro ficar no local, há muito recurso. Nós estamos num país rico, né? Nós temos um país rico. Isso é verdade, recursos, né? Então, há mecanismos que tiram esse dinheiro, que sugam, que drenam esse dinheiro, seja para dívida, seja através de grandes mercados, né? E a economia solidária e os bancos comunitários nascem justamente disso. Quer dizer, tipo um acordo ou confiança, e aí como moeda social depois, que aquele comércio vai comprar dele. E a população vai comprar dos serviços e dos comércios locais. E o dinheiro fica no local e aquece a economia local. Dos bairros que geralmente é empobrecido, né? Os bairros, então, têm um modo de viver melhor, né? Melhorado. As experiências do banco comunitário que nós temos no Brasil em vários espaços precisaria ser maior, ampliada, né? E como a gente, nesse tempo de pandemia, repensar. Por que não vamos usar os serviços e os comércios locais, né? Além da gente deixar o nosso dinheiro embora, né? Para espaços que a gente percebe que o dinheiro não volta para a população menos favorecida, como a gente fortalecer iniciativas locais, né? Se a gente olha uma cidade como Piracicaba, é uma cidade muito desigual. A gente olha o centro com prédios bem estruturados, se a gente vai nas periferias, né, assim, pobreza gritante. Então, não falta recurso no Brasil. O Brasil tem um grande problema de injustiça, é um problema de organização social, né? Nós não estamos num país que passou por guerra, e nenhum país que passa por enchentes e outras intempéries sempre, né? Quer dizer, agora nós estamos com uma pandemia, mas é um país com muita riqueza natural. E por ser um país com muita riqueza, que é tão cobiçado e tem vários mecanismos, né, de sugar os recursos. Mas precisamos repensar modelos, Rai e Flávia, que realmente façam que fomente a vida, né, e a economia locais. Então, eu acho que, um pouco dando continuidade nesta fala do Frei Marcelo, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para a Flávia, e aí, inclusive, está citado por um dos internautas, mas eu também estava aqui anotado para eu falar sobre isso. Vão estar reunidos mais de 2.000 jovens, em torno de 2.000 jovens em Assis. E
este encontro com esses 2.000 jovens é um desafio imenso, mas uma oportunidade imensa também de estar discutindo essa questão da economia mundial. Agora, assim, diante desse encontro, como que ele está organizado? Qual é o método deste encontro? Ele vai ser um encontro que vai ter um acadêmico, um grande pensador falando, e essa juventude ouvindo, ou essa juventude vai ter um momento, vai ter debates, vai ter divisão em grupos, para que deste encontro saiam propostas de mudanças efetivas. Porque o Papa, como uma liderança mundial, e quando ele aponta para este encontro, para discutir a questão da economia, ele não está fazendo isso apenas e tão somente como uma apologia e para fazer um discurso de uma pessoa preocupada e ficar nisso mesmo. E também, com certeza, ele não deve estar pensando em manter uma discussão da economia do ponto de vista liberal, mas avançar do ponto de vista social. E aí, então, assim, eu queria que a Flávia, se a Flávia tem essas informações, porque este encontro, ele vai precisar contar com esses jovens sendo protagonistas da mudança, vão ter intelectuais, pensadores de várias áreas, com certeza, mas nós precisamos fazer essa discussão com o Estado e o papel do Estado. E aí, como que a economia, este encontro está sendo pensado nesse sentido? Se pensou ou se pode surgir, se não pensou, mas e se não pensou, como que pode colocar na pauta essa juventude, e que a juventude ela é rebelde e tem que aproveitar essa rebeldia. E aí eu falo que eu continuo ainda sendo rebelde, quero morrer rebelde, porque essa rebeldia é o que faz a mudança. E nós precisamos aproveitar a energia, a vibração, a motivação das esperanças dessa juventude para que nós possamos sair desse encontro da economia de Francisco com outros paradigmas para a nossa sociedade. E de ruptura. Eu acho que a gente tem que apontar para uma ruptura deste modelo, que é da acumulação de riqueza e da exploração de uma minoria por uma grande maioria, inclusive colocar uma sociedade da igualdade. E onde a riqueza, porque acho que o problema da nossa sociedade não é de pobreza, é uma riqueza concentrada e nós precisamos pensar na distribuição da riqueza. E aí dá um momento oportuníssimo este encontro que vai acontecer em Itaí, em novembro, que a gente saia de lá para fazermos a revolução do ponto de vista sistêmica e romper com esse modelo que nós estamos aí. E eu não estou falando da revolução do ponto de vista de armar as pessoas e você precisar armar as pessoas para você mudar. É que nós possamos fazer a mudança do ponto de vista estrutural. E aí que homens, mulheres, negros, negras, que a vida das pessoas importa em todos os sentidos. Bom, o que a gente recebeu com relação ao encontro, né? Porque a gente já tinha uma programação para o evento que não ocorreu. Ele estava formatado em 3 dias, o encontro.
dentro desses 3 dias, havia momentos das vilas temáticas, eu acho que eu acabei não comentando. Nós estamos divididos em 12 vilas temáticas, né? Eu estou dentro da de Finanças e Humanidade, por me sentir mais preparada, ou dentro desses temas de finanças também, porque eu acho que eu acabei esquecendo de comentar que eu também trabalho no Banco do Brasil, que o Frei estava falando bastante de bancos comunitários e questão de juros bancários. Então, dentro dos 3 dias do encontro, tem momentos destinados a esse encontro, vamos dizer assim, ou essas reflexões dentro das vilas temáticas. E o encontro não aconteceu no final de março, e as vilas, elas estão trabalhando. A gente está tendo, eles chamam de webinar, que na verdade são as lives, com alguns pensadores, alguns jovens, que já estão, vamos dizer assim, à frente dos trabalhos de cada vila temática. O ponto de encontro em Assis, na Itália, é um teatro, e na programação tinha momentos que seriam no teatro. Eu penso que nesses momentos seriam os Nobéis, a Marta, o Sachs, a Marta, enfim, todos os convidados que estariam participando nesses momentos. Tem o site do Francesco Economy, é tudo junto.org. Lá dá para acessar a carta convite do Papa Francisco, que ele pede jovens economistas ou de áreas afins, que sejam pesquisadores ou change makers, né, que tenham trabalhos sociais ou de mudança social e econômica, para se inscrever. Tem um pouco do que cada vila temática propõe, né? Então, não só a de Finanças e Humanidade, mas todas as demais. E o último dia do evento, que a gente tinha de programação em março, ele estava em aberto a programação, que era o terceiro dia, estava apenas com Encontro com o Papa, Meeting with Pope. E, então, na verdade, o terceiro dia a gente tinha uma programação em aberto, mas entendo que seria nesse dia que o Papa Francisco se encontraria conosco. Então, seriam 2 dias de discussões em vilas temáticas e com os prêmios Nobel de Economia, e o terceiro dia, esse encontro com o Papa. Eu penso que seria um pouco daquela ideia de pensar, refletir e agir. Se eu não me engano, eram essas as 3 palavras que norteavam essa programação que estava no site. E, na verdade, eu também estou na expectativa, porque isso é o que eu li, é o que eu espero, o que eu entendo, mas, na verdade, só quando a gente chegar no encontro que a gente vai ver como que vai ser. Mas, como o Frei falou, na verdade, a gente já está nesse caminho. Com as webinar, a gente tem um grupo de trabalho da Economia de Francisco em Piracicaba, né, que o Frei Marcelo começou, apesar dele não estar residindo lá em Piracicaba, e eu estou participando junto. A gente estava tendo algumas reuniões na diocese, né, nas salas das dioceses. A gente teve um encontro sobre bancos comunitários, que o Frei comentou que a gente estava, foi até o nosso último encontro presencial, vamos dizer, né, antes da pandemia. E qual que é a nossa ideia para Piracicaba, né, de estudar um pouco a Laudato Si, de estudar um pouco como que o Papa propôs, né, esse tema da economia e para jovens e tudo mais, visando algum trabalho na cidade de Piracicaba ou aqui na região, né? E a gente tem o Facebook, a página, né? Que é da Economia de Francisco, Núcleo de Piracicaba. Eu sou uma das administradoras, então eu puxo bastante os conteúdos da Francesco Economy para lá. Essas webinars, a gente teve uma com o Sachs, eu acho que foi há 15 dias atrás, que ele falou sobre como atingirmos a felicidade. Então, assim, a economia é um tema que abrange milhões de outros temas, né? Desde tudo isso que a gente falou e mais um monte de coisa. Porque a economia, ela perpassa todas as nossas esferas da nossa vida, todas as nossas relações sociais. Quando a gente fala economia, a gente pensa, nossa, mas está muito longe de mim. Não, ela está na minha relação de comprar uma mercadoria no supermercado, de como eu trato a pessoa do meu lado, enfim, tudo é baseado nessas relações econômicas ou de solidariedade,
né? Teve, acho que eu estava lendo os comentários, né, dos internautas aí, e alguém colocou a questão de solidariedade, enquanto não envolver o dinheiro, enfim, ou as finanças. A gente tem um sério problema com relação a isso, com certeza. O meu orientador do mestrado, ele falava muito disso, de que o órgão vital das pessoas é o bolso, né, vamos dizer assim. E isso é um fator que pode atrapalhar, sim, esse pensamento novo econômico. Posso até ser utópica aqui, ou rebelde, como a Rai colocou, mas, ou franciscana, enfim, para falar de São Francisco de Assis, que também era, vamos falar assim, utópico, né, enfim, mas eu penso que se as pessoas não pararem de pensar dessa maneira, que o bolso é o nosso órgão vital, a humanidade ou o mundo está fadado a fracassar, vamos dizer assim, ou acabar, ou até mesmo não se sustentar. Se a gente pensar em questões ecológicas, né, por exemplo, de alimento, de talvez não ter recursos suficientes para todos, né, ou os recursos estarem concentrados com poucos e outros não terem acesso a nada. Enquanto essa visão de mundo não mudar, que talvez a pandemia deu uma piscadinha de olho aí nas pessoas, de que talvez não é necessário consumir tanto, né? Eu acho que seria mais ou menos esse o caminho. Não sei se eu esclareci tudo, Rai. Sim, sim. Eu acho que a gente já está indo para mais de 1 hora. Tem várias manifestações aqui dos internautas, mas eu acho que a gente poderia, talvez, ir meio encerrando com isso. E aí eu acho que eu gostaria de trazer uma das manifestações aqui, e aí eu acho que eu vou... tem duas, assim, acho que tem várias, mas tem uma que é do Toninho Correia, que fala: os banqueiros são os donos do dinheiro. O interesse deles é lucrar muito com juros altos, pois a burguesia vive competindo entre si pela riqueza. Promovem políticos nas eleições para garantir seus interesses. Nós que estamos envolvidos nesse sistema e trabalhamos para sobreviver, como vocês analisam essa situação? Para a classe trabalhadora conseguir melhores condições de sobrevivência e participação na vida social, política e econômica? É uma pergunta bastante provocativa, mas eu gostaria que a gente pudesse falar, né, vocês fazerem algumas considerações disso, mas fechar com a fala, acho que uma manifestação do professor Adelino, e que ele diz: Francisco e Clara são símbolos para uma vida de desprendimento, uma existência como serviço ao próximo. É preciso mudar a lógica de exacerbado consumo. Os bens produzidos devem ser também compartilhados. Eis uma nova ética. Eu acho que eu queria que nós pudéssemos encerrar esta live, né, fazendo essas considerações do poder perverso que é o poder econômico e financeiro, mas com uma fala de esperança como a que o Adelino traz, porque quando Francisco e Clara deixam a riqueza e fazem o seu voto à pobreza, eles estão fazendo o seu voto à pobreza, mas não é a miséria, não é a privação de todas as necessidades. Eles, na verdade, ele abre mão de um privilégio para compartilhar com outras pessoas a possibilidade de elas melhorarem em si próprias e serem protagonistas das suas mudanças de vida. Acho que esta saída abrir mão desses privilégios, de uma riqueza material, para fazer o voto da pobreza, é apostar na solidariedade,
na dignidade, na igualdade, e não no individualismo, que a gente possa viver no coletivo, um olhando para o outro como a si mesmo. E aí tem a questão da solidariedade, a alteridade na solidariedade. Eu acho que a gente ia contar um pouco para o final dessa nossa live, apontando que é possível a gente ter uma sociedade que parte do pressuposto que o outro é igual a mim e tem as mesmas necessidades, né? Todos nós temos as mesmas necessidades, é possível supri-las com as riquezas que existentes no universo, no mundo, né? Eu acho que o mundo não é pobre, o mundo é rico. Na verdade, o que tem é pobreza de pessoas, mas o mundo é muito rico e pode se converter, que as pessoas, todas elas possam serem felizes, ter alegria e suprir todas as suas necessidades, se nós tivermos uma equidade, uma divisão da riqueza produzida por todos nós. Aí, acho que eu vou começar com a Flávia e depois o Frei. Tudo bem? Bom, Rai, são muitas questões aí. Eu penso que a questão de solidariedade, como bem já foi colocado, pensando no exemplo de Francisco e Clara, né, se despir dos seus bens materiais e aí sim levar para todas as pessoas dessa maneira, né? E além disso, eu penso que todos devem ter também um senso crítico, né, nas suas ações ou no que você está fazendo ou pensando ou melhorando, né, colocando aí as nossas ações em prática mesmo, porque até hoje mesmo estava conversando, é muito fácil a gente falar, a economia não vai bem. E o que é economia? Economia somos nós também, né? É muito fácil colocar a culpa em algo que está fora da gente, vamos dizer assim, a economia, né? Um ser fora de mim. Então, assim, eu penso que todos tendo esse espírito, talvez um pouco mais solidário, e alinhado aí, penso eu, na realidade do Brasil, com algumas práticas que o governo pode estar impulsionando, sim, né? Seja de uma renda básica universal, a gente está aí com auxílio emergencial, mas não vai ser suficiente, pensando assim. O governo tem dinheiro, então ele pode colocar, sim, em política pública mesmo, para ajudar empresas, até agora está saindo algumas linhas de financiamento, né? Não só para microempreendedores, empresas médias e maiores, enfim, com juros mais baixos, no intuito de tentar sustentar ou melhorar isso que está sendo tão perene e está se desfazendo, né? Eu penso que a economia de Francisco está sendo, né? Está nesse caminho aí de se propor, sim, eu penso, um pacto, um documento final, que acho que era um pouco do que a gente estava conversando no encontro de Assis, de mudanças mesmo. Não sei se vai ser de fato feito esse pacto no final, mas eu estou nessa expectativa, porque a gente vai ter realidades do mundo todo. Uma coisa é a gente pensar que o Brasil, ou enfim, a América do Sul aqui, Mercosul, e outra coisa é a gente vê uma visão europeia ou dos Estados Unidos, e eu acho que todo mundo pode aprender. A gente pode aprender com políticas públicas, por exemplo, que estão sendo praticadas nos Estados Unidos. Eles estão com uns pacotes econômicos bem gordões lá para ajudar trabalhadores, os desempregados, as empresas, enfim. E o Brasil, ele pode sim ter um plano mais arrojado, digamos assim, de ajuda financeira, econômica, além da questão da saúde. Não sei se esclareci tudo que foi perguntado ou colocado, mas foi o que me ocorreu. Se a gente está indo para o final, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com o querido Frei e a Rai. Valeu, Flávia. Vai lá, o Frei Marcelo. Então,
Pensando no estilo de vida, você fala de Francisco de Assis, de Clara de Assis, a gente costuma pensar a pobreza de Francisco, de Clara, relacionada com liberdade, né? É uma pobreza que traz liberdade. É uma pobreza que nos faz estar mais livres para ser irmão. Não é uma pobreza, como você diz, miséria, ela não é fechada em si. A pobreza franciscana ela não é um fim, né? Ela é a forma da gente se relacionar melhor. Se eu estou cheio de mim, né? O autossuficiente, ou se eu estou tão preocupado com as minhas coisas, eu não vou partilhar com o outro, né? Eu não vou dar um pouco do meu tempo para o outro. Então, a pobreza é esse esvaziamento que faz eu ser solidário, me preocupar com o outro. E também traz liberdade, né? Se eu não estou demasiadamente preocupado em defender o que eu tenho, defender minha fama, defender status, tá? Eu vivo muito mais livre, né? Vou dar um exemplo. Agora, com essa confusa abertura aí do comércio, que vai e vem, né? A gente abre um pouquinho, as pessoas vão tudo para o shopping. Sim, a gente sabe, é uma falta de precaução, mas também uma ansiedade para consumir. No fundo, não falta aí, talvez, internamente, né? Claro que estamos num momento muito delicado, muito difícil. Todos nós queremos sair um pouco, né? Mas por que todo mundo aglomerar em shopping, né? Parece que tem shopping comprar referência, muito forte nisso, né? E a dificuldade da gente repensar o modelo de vida. Às vezes a gente não precisa se encher de coisas, né, para viver bem, né? Então, muitas vezes a gente não é tão livre, né? Livre num sentido não utópico, né? Mas um livre no sentido de equilíbrio, de uma vida mais integrada, né? Uma vida mais normal, né? Porque a gente vive com vários mecanismos que desfiguram nossa vida, né? Se a gente olhar o próprio WhatsApp, a gente às vezes vive isolado, né? Agora nós estamos nesse momento de distanciamento social, mas a gente, no normal da vida, muitas vezes vive isolado das pessoas, né? Vive tão preso na questão virtual, né? Ou preso para comprar, né? E gasta pouco tempo para visitar, por exemplo, né? Então, é um modelo de vida, mecanismos que nos deixam mais desfigurado. E a humanidade viveu até hoje porque ela foi muito mais cooperativa que competitiva. Isso é muito importante, né? A humanidade, se ela for demasiadamente competitiva, ela se extingue, né? Se a humanidade existe até hoje, porque ela foi muito mais colaborativa, se ajudando, isso sempre foi muito mais presente, senão a gente já tinha se matado todos, né? Então isso é importante. E é por aí que a gente precisa estar atento para ir desmanchando esses mecanismos que nos isolam, que nos deixam até mais infelizes, né? No fundo, a gente é mais feliz sendo social, se ajudando, né? Tendo uma sociedade mais digna, mais fraterna, isso a gente fica mais feliz. Mas há vários mecanismos que nos iludem e nos faz viver de forma isolada, né? Somente produzindo, como a gente falou bem no início, né? Para meia dúzia se enriquecer, né? E aí é muito importante também a palavra que o Papa usa de pacto. Se nós todos percebemos que esse modelo não está bom, né? E agora com a pandemia, muita gente vai revendo, tal. Então a maioria está revendo. Então a gente precisa realmente se despertar e fazer como se fosse um acordo. Isso é o pacto que o Papa pensa da economia de Francisco. Vamos fazer um acordo, vamos ser realmente solidários. Acho que é isso que a gente tem que ter. Nós temos muitos recursos e muitas forças que a gente pode pôr em benefício do próximo, muitas forças, né? A gente vê, assim, algumas atividades, algumas ações de comunidades muito, assim, louváveis, né? Como nós temos potencialidades, né? Se a gente começa a se desenvolver, se despertar. E aí eu digo assim, o planeta e a sociedade, a gente não fala nem mais de crise, fala de colapso, infelizmente, né? Mas não é a humanidade toda que está querendo isso, né? Não é o povo todo do mundo. O povo, muitas vezes, é muito solidário, né? A gente sabe, há grupos, ou vamos chamar de corporações, que organizam o mundo nesse sistema desigual. Não é o povo brasileiro todo que está desmatando a Amazônia. São grupos, né? São grupos com interesses de forma muito mesquinha, né? Por um lucro, assim, sem responsabilidade. Não é o povo todo. O povo todo, às vezes, se perde um pouco nas ideias, por isso é importante esse debate, mas o povo todo também sente na pele os problemas, né? Então, acho que esse debate, e a economia de Francisco tem esse intuito, né? Ajudar a gente a acertar o passo, né? O povo sabe, muitas vezes, o valor do trabalho, do seu salário, mas muitas vezes se perde, né? Nos gastos, ou não valoriza também
o próximo, né? Então é a gente acertar o passo e a gente deixar de ser realmente acuado e manipulado por mecanismos, né, que sugam nossos rendimentos e sugam junto à vida de tantos irmãos e irmãs nossos, né? Então, acredito sim, nós temos sim a faca e o queijo na mão, vamos dizer assim, né? Precisamos saber melhor lidar com as ferramentas no mundo hoje muitas vezes complexo, né, e confuso de propósito para a gente ser aí manipulado. Que a economia de Francisco e Clara nos ilumine, né, nesses tempos também que vivemos. Agradeço o convite e agradeço estar essa hora aqui com a Flávia, com a Rai, né, com tantos irmãos que dialogaram conosco aí pelas redes sociais. Somos nós que agradecemos a participação sua, Frei Marcelo. Muito bom contar aqui com você nesta live, estar discutindo essa questão tão importante para a sociedade, para todos nós, para o mundo, né? Acho que essa discussão é muito interessante para o mundo. Agradecer a Flávia, que trouxe para nós também uma contribuição super importante sobre essa questão, né, do encontro e essa participação dos jovens, e inclusive essa possibilidade de sair deste encontro com um pacto de mudanças para o sistema econômico, financeiro e também para uma sociedade sustentável ecologicamente. Agradecer a participação de cada uma das pessoas aqui na internet. Eu gostaria de nominar uma a uma que está aqui, mas acho que vai ficar bastante demorado, então quero agradecer de coração a participação de vocês aqui nesta live, denominado internautas, a nossa gratidão por vocês estarem aqui nos acompanhando e terem trazido contribuições importantes, e já convidá-los para a nossa live, agora do próximo dia 26 de junho, que nós vamos estar com o professor Adelino e o ex-prefeito José Machado, que nós vamos estar falando sobre poder local, democracia e participação popular. Porque também é outra temática que nós temos que abordar para que nós possamos avançar na democracia, porque é somente com a democracia que nós vamos poder assegurar os direitos humanos integrais para todas as pessoas, né, a plenitude dos direitos humanos, e o espírito de solidariedade e a participação popular, ela é imprescindível para que nós possamos avançar na nossa democracia. A nossa grande gratidão por vocês, Flávia e Frei e todos os demais, tá? Muito obrigada. Saio deste encontro aqui com o meu coração renovado e esperançosa de que nós estamos do lado certo da história e que nós temos uma grande possibilidade de avançar do ponto de vista da mudança desse sistema tão nefasto, tão desigual, e para que nós possamos caminhar para uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, solidária e não individualista, mas coletiva. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Um abraço. Rai, se eu puder fazer uma consideração, agradecer a oportunidade de estar aqui. E você citou o professor Adelino, e apenas como uma curiosidade, eu soube sobre essa iniciativa do Papa Francisco por meio de uma palestra do professor Adelino. Ele teve em Rio Claro, numa formação que eu estava participando, uma formação claretiana, numa paróquia, na paróquia São Pedro de São Paulo, que o padre Jorge é bastante meu amigo, e ele teria uma formação para os jovens claretianos, né, da pastoral da juventude e tudo mais. Eu não participo desses movimentos, mas eu participei da formação, e nesse dia o professor Adelino colocou esse chamado do Papa, essa carta que já estava acontecendo, já tinha o site, né? E eu saí do encontro, fui direto para o site, vi do que se tratava
e alguns meses depois eu fiz a inscrição no site. Foi um processo um pouco longo, né? Você tinha que se inscrever, esperava um tempo, alguns meses, aí veio a resposta. Aí depois eu me inscrevi para tentar a bolsa, e se eu pensar bem, foi por conta desse encontro com o professor Adelino, que também faz parte do nosso grupo de Piracicaba. Tá bom? Que legal isso. Eu vou assistir a live com o professor Adelino. Rai, vamos falar o site da Economia de Francisco e Clara do Brasil, que assim como a Flávia, né, que foi cativada, quem quiser acompanhar, o site é ecofranbr.org, tá? Ecofran, com N, br.org, tá? Eco, de economia, Fran, de Francisco, BR, Brasil. Tá aí. Tá? E essa forma sociais também no Facebook também tem Economia de Francisco, tem Francesco Economy também no Instagram e Face, e também tem o nosso núcleo da Economia de Francisco de Piracicaba. Legal. Olha, muito obrigada, um grande abraço, tá? Saudações. Tá. Tá, tchau.